história antes de ir dormir. Hoje vamos contar a história da Arca de Noé. Era uma vez um homem chamado Noé. Ele era justo e íntegro. Noé e sua esposa tiveram 3 filhos. Os nomes deles eram Sem, Cã e Jafé. Na época de Noé, a maldade havia aumentado muito e as pessoas se tornaram violentas e perversas. Quando Deus olhou para a terra e viu tanta maldade, chamou Noé e disse a ele para construir uma arca, pois em breve ele mandaria um dilúvio, que era uma chuva tão grande que iria destruir toda a humanidade. Deus falou para Noé que a arca deveria ser bem grandona, porque ele deveria entrar nela com sua esposa, seus 3 filhos, as esposas deles e ainda com um casal de cada animal. Noé anotou todas as medidas e materiais que Deus listou para ele e começou a construção. Toda a família trabalhou unida e a construção demorou vários anos. Durante esse tempo, muitas pessoas daquela cidade ficaram curiosas e vinham perguntar a Noé por que ele estava construindo um barco tão grande, já que naquela cidade não tinha mar. E Noé dizia para as pessoas que Deus iria mandar uma grande chuva, mas ninguém acreditou nele. As pessoas riam do que Noé e sua família estavam fazendo, mas eles continuaram obedecendo e trabalhando naquela importante construção, até que a arca ficou pronta. Nesse dia, Deus falou para Noé entrar na arca com sua família, e em seguida foram entrando também de 2 em 2 os animais, elefantes, leões, girafas, hipopótamos, passarinhos, cachorros, gatos, ursos, zebras, leopardos e casais de todos os tipos de animais que existem entraram na arca de Noé. Depois que já estavam todos lá dentro, Deus selou a porta da arca e ninguém mais podia entrar. E então começou a chover. Choveram por 40 dias e 40 noites. A terra ficou toda inundada. Todos os seres vivos que haviam afundaram nas águas do dilúvio. Até mesmo a montanha mais alta ficou debaixo d'água. Mas Noé, sua família e os animais estavam seguros e protegidos dentro da arca. Deus então parou a chuva e fez soprar um vento, e as águas começaram a baixar. Demorou um tempão até as águas baixarem. Por isso, Noé, sua família e os animais tiveram que aprender a esperar.
Depois de muitos dias, Noé soltou um corvo para ver se ele encontrava algum lugar para pousar. Mas ele voltou. Depois, Noé fez o mesmo com uma pomba, mas ela também não encontrou lugar para pousar. Então, também voltou. Na segunda vez que Noé soltou a pomba, ela voltou com uma folha nova de oliveira no bico. Isso significava que as águas já tinham diminuído. Então, Noé esperou mais alguns dias e soltou de novo a pomba. Dessa vez, ela não voltou. Agora sim, já estavam em terra seca. Então, Deus disse a Noé para sair da arca junto com sua família e os animais. E depois de saírem, adoraram a Deus. Quando Deus recebeu a adoração deles, abençoou Noé e sua família e fez com eles uma aliança, prometendo que nunca mais destruiria a humanidade com um dilúvio. E deixou no céu um sinal da sua aliança, o arco-íris. Toda vez que olhamos para um arco-íris, podemos nos lembrar que Deus cuida de nós e tem uma aliança conosco. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Ai, tchau. Ai, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da criação. No princípio de tudo, Deus criou os céus e a terra. Mas a terra era sem forma e vazia, e estava tudo escuro. Então Deus disse: haja luz, e imediatamente a luz apareceu. Então Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Esse foi o primeiro dia da criação. No dia seguinte, Deus separou as águas. Ele colocou uma parte das águas nos rios e mares e a outra parte no céu, lá em cima nas nuvens. E esse foi o segundo dia da criação. Depois disso, Deus fez brotar entre as águas a terra seca e sobre ela fez nascer plantas e árvores frutíferas de todo tipo. E Deus viu que ficou muito bom. E assim terminou o terceiro dia da criação. Em seguida, Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ele criou também milhares de estrelas no céu. E Deus viu que ficou muito bom. Esse foi o quarto dia. No dia seguinte, Deus criou todos os seres aquáticos e as aves do céu e deu ordem para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. E assim terminou o quinto dia da criação. Depois disso, Deus criou os animais terrestres. Ele criou
os animais selvagens e também os domésticos. E Deus viu que ficou muito bom. Então, Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, e deu ordem para que ele dominasse sobre todos os animais da terra, da água e do ar. Depois de criar o homem, Deus também criou a mulher e os abençoou, dizendo a eles para se multiplicarem e encherem a terra. E Deus viu que tudo que tinha feito tinha ficado muito bom. E esse foi o 6º dia da criação. No 7º dia, então, Deus descansou. E ele abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de tudo que tinha feito na criação. Como Deus é grande! Ele criou tudo que existe no universo. Ah, como eu amo esse Deus grandão! Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite! Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau! Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Adão e Eva. No princípio de tudo, quando Deus estava criando todas as coisas, Ele decidiu criar um ser que fosse parecido com Ele. Então, do pó da terra, Deus criou o homem e, depois de formá-lo, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, o homem se tornou um ser vivente. Deus levou o homem para morar em um lindo jardim que ele mesmo tinha feito, chamado Jardim do Éden. Esse jardim tinha muitas árvores frutíferas e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então falou com o homem que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse desse fruto, com certeza morreria. Depois de dar as instruções, Deus olhou para o homem e achou que não seria bom que ele ficasse sozinho. Então decidiu fazer uma companheira para ele. Para isso, Deus fez o homem dormir profundamente. E enquanto isso, ele formou a mulher de uma de suas costelas. Quando o homem acordou e viu a sua companheira, ficou muito feliz. A mulher também ficou muito feliz com seu companheiro e com o lindo jardim em que iriam morar. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Certo dia veio uma astuta serpente falar com a mulher e tentou confundi-la, perguntando se Deus a proibiu de comer os frutos do jardim.
Mas a mulher sabia que só tinha um fruto que era proibido e que, se comesse, ela morreria. Aquela serpente queria mesmo enganar a mulher, então disse a ela que ela não morreria ao comer aquele fruto, mas sim se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher olhou para o fruto proibido, viu que ele era muito apetitoso. Além disso, ela poderia se tornar como Deus. Então ela pegou o fruto e comeu. Depois de comer, deu também ao homem, e ele também comeu. Assim que comeram o fruto, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Por isso, se cobriram com folhas de figueiras. Quando eles ouviram os passos de Deus chegando no jardim, se esconderam dele. Quando Deus chamou pelo homem, ele respondeu que se escondeu porque estava com vergonha da sua nudez. Então Deus perguntou se ele comeu do fruto que ele proibiu comer, e ele colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. Então Deus falou com a serpente que, por enganar a mulher, ela seria um animal rastejante e inimigo dos outros animais. Depois, Deus falou com a mulher que, por desobedecer, daria à luz seus filhos com grande sofrimento. E, por fim, Deus falou com o homem, que também desobedeceu, dizendo que teria que trabalhar duro para produzir o alimento para ele e para sua família. Deus então chamou ao homem Adão, e Adão chamou sua mulher de Eva. E depois de vesti-los com roupas de pele de animal, Deus os tirou do jardim do Éden e colocou anjos para guardar a sua entrada. Deus protegeu o homem e a mulher de comer do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem, ficariam na condição de desobedientes para sempre. Deus já tinha um plano para redimir a humanidade. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Adão e Eva. No princípio de tudo, quando Deus estava criando todas as coisas, Ele decidiu criar um ser que fosse parecido com Ele. Então, do pó da terra, Deus criou o homem e, depois de formá-lo, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, o homem se tornou um ser vivente. Deus levou o homem para morar em um lindo jardim que Ele mesmo tinha feito, chamado Jardim do Éden. Esse jardim tinha muitas árvores frutíferas,
e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então falou com o homem que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse desse fruto, com certeza morreria. Depois de dar as instruções, Deus olhou para o homem e achou que não seria bom que ele ficasse sozinho. Então decidiu fazer uma companheira para ele. Para isso, Deus fez o homem dormir profundamente. E enquanto isso, ele formou a mulher de uma de suas costelas. Quando o homem acordou e viu a sua companheira, ficou muito feliz. A mulher também ficou muito feliz com seu companheiro e com o lindo jardim em que iriam morar. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Certo dia veio uma astuta serpente falar com a mulher e tentou confundi-la, perguntando se Deus a proibiu de comer os frutos do jardim. Mas a mulher sabia que só tinha um fruto que era proibido e que se comesse ela morreria. Aquela serpente queria mesmo enganar a mulher, então disse a ela que ela não morreria ao comer aquele fruto, mas sim se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher olhou para o fruto proibido, viu que ele era muito apetitoso. Além disso, ela poderia se tornar como Deus. Então ela pegou o fruto e comeu. Depois de comer, deu também ao homem, e ele também comeu. Assim que comeram o fruto, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Por isso, se cobriram com folhas de figueiras. Quando eles ouviram os passos de Deus chegando no jardim, se esconderam dele. Quando Deus chamou pelo homem, ele respondeu que se escondeu porque estava com vergonha da sua nudez. Então Deus perguntou se ele comeu do fruto que ele proibiu comer, e ele colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. Então Deus falou com a serpente que, por enganar a mulher, ela seria um animal rastejante e inimigo dos outros animais. Depois, Deus falou com a mulher que, por desobedecer, daria à luz seus filhos com grande sofrimento. E, por fim, Deus falou com o homem, que também desobedeceu, dizendo que teria que trabalhar duro para produzir o alimento para ele e para sua família. Deus então chamou ao homem Adão, e Adão chamou sua mulher de Eva. E depois de vesti-los com roupas de pele de animal, Deus os tirou do jardim do Éden e colocou anjos para guardar a sua entrada. Deus protegeu o homem e a mulher de comer do fruto da árvore da vida,
porque se eles comessem, ficariam na condição de desobedientes para sempre. Deus já tinha um plano para redimir a humanidade. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho. Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Daniel na cova dos leões. Era uma vez um rei chamado Dario. Ele era rei na Babilônia, um reino muito grande da antiguidade. O reino de Dario era tão grande que ele tinha muitos ajudantes. Um dos ajudantes do rei Dario se chamava Daniel. Ele era diferente dos outros ajudantes, porque ele era hebreu. Por isso, acreditava no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que criou todas as coisas. Por isso, ele fazia seu trabalho de ajudante com muito capricho e dedicação. E isso deixava o rei Dario muito feliz. Mas tinham alguns ajudantes que não gostavam de Daniel, porque tinham inveja dele. Então, eles bolaram um plano para se livrar dele. Primeiro, eles ficaram observando Daniel de perto para ver se pegavam ele fazendo alguma coisa errada. Mas não deu certo, porque não encontraram nenhuma falha em Daniel. Ele amava muito a Deus e por isso era sempre obediente e dedicado em tudo o que fazia. Daniel orava 3 vezes por dia e os ajudantes invejosos não gostavam dele e perceberam que ele fazia isso e tramaram um plano malvado. Eles foram até o rei Dario e falaram para ele que seria bom que ele criasse uma lei que proibisse as pessoas de adorar a outro que não fosse o rei Dario. Eles ainda falaram que o castigo para a desobediência a essa lei seria a cova dos leões. O rei, sem saber que eles estavam bolando um plano malvado, assinou a tal lei. Daniel ficou sabendo da nova lei, mas ele sabia que precisava obedecer a Deus, mesmo que fosse contra a lei dos homens. Ele sabia que ao orar estava arriscando sua própria vida, mas preferiu obedecer a Deus. Por isso, Daniel continuou orando a Deus 3 vezes por dia. Os ajudantes invejosos que não gostavam de Daniel ficaram só esperando ele orar para denunciar ele ao rei. Quando eles denunciaram Daniel ao rei Dario, ele ficou muito triste, porque gostava muito de Daniel e sabia o quanto ele era dedicado e caprichoso em seu trabalho. Mas como ele tinha assinado a lei, ele não podia impedir o castigo de Daniel. Então,
Daniel foi condenado à cova dos leões. O rei foi então falar com Daniel e disse que gostaria muito que o Deus dele o livrasse da morte. Em seguida, Daniel foi jogado na cova dos leões. Naquela noite, o rei Dario ficou tão preocupado com Daniel que não conseguiu comer nem dormir. E quando o dia amanheceu, ele foi correndo até a cova dos leões para ver o que tinha acontecido. Quando o rei chegou lá, teve uma surpresa muito grande. Daniel estava vivo. Os leões nem sequer tocaram em Daniel. Deus deu a ele um grande livramento. E quando Daniel saiu da cova dos leões, disse ao rei que seu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito feliz por Daniel, mas ficou furioso com os ajudantes invejosos que tinham tramado esse plano tão malvado. Por isso, condenou eles à cova dos leões e eles não tiveram livramento. O rei Dario ficou impressionado com o poder de Deus. A obediência a Deus é sempre o melhor caminho a seguir. Chegou a hora de ir dormir. Deus abençoe o seu soninho. Amém. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Davi e Golias. Na época em que Saul era rei de Israel, os filisteus entraram em guerra contra eles. Entre os filisteus existia um soldado gigante chamado Golias. Ele era muito alto e usava uma armadura bem pesada. Ele tomou a frente na batalha e falou para o exército de Israel que mandasse um soldado para lutar sozinho com ele. Assim, não precisariam entrar todos em guerra. Mas o exército de Israel não mandou ninguém. Estavam todos com muito medo daquele gigante enorme. Todos os dias, Golias vinha à frente e fazia a mesma proposta, mas ninguém aceitava o seu desafio. No exército de Israel, existiam 3 soldados que eram irmãos. Eles eram filhos de Jessé. Eles tinham, entre outros irmãos, um irmão caçula que se chamava Davi. Ele ainda era muito jovem, por isso ainda não tinha idade para ir para batalhas. Então ele cuidava das ovelhas de seu pai. Certo dia, Jessé chamou Davi para ir até o campo de batalha para levar comida para seus irmãos e ver como eles estavam. Quando Davi chegou lá, Golias estava à frente de batalha, desafiando o exército de Israel, e todos os soldados israelitas estavam morrendo de medo. Quando Davi viu que Golias estava afrontando a Deus com suas palavras, ficou
ficou indignado. A indignação de Davi chegou até o rei Saul, que mandou chamá-lo. Quando chegou diante do rei, Davi se ofereceu para encarar o gigante. Saul achou improvável que Davi pudesse vencê-lo, mas ele insistiu, dizendo que já tinha matado um urso e um leão para proteger as ovelhas de seu pai. Ele disse que Deus o ajudou nesses desafios e iria ajudá-lo também agora, já que seu exército estava sendo afrontado. Então Saul concordou e emprestou a Davi sua armadura real. Mas ela era grande e pesada demais para ele. Então Davi tirou aquela armadura e foi até o riacho. Ele escolheu 5 pedrinhas, pegou sua tiradeira e foi à frente de batalha para falar com o gigante filisteu. Quando Golias viu o pequeno Davi se aproximar, zombou dele, mas ele não se deixou intimidar. Ele enfrentou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Golias se aproximou, Davi pegou uma de suas pedras e atirou com sua funda, atingindo em cheio a testa do gigante, derrubando ele no chão. Quando os filisteus viram que o gigante tinha sido derrotado, fugiram apavorados, entregando a vitória nas mãos de Israel. Davi confiou em Deus para encarar um desafio gigante, e a vitória, que parecia impossível, aconteceu. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho. Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da estátua de sal. Era uma vez um homem chamado Ló. Ele era sobrinho de Abraão e morava na cidade de Sodoma, no vale do Rio Jordão. Sodoma era um lugar muito próspero, mas as pessoas de lá eram muito perversas. Certo dia, Abraão recebeu a visita de 3 anjos que anunciaram a chegada de um filho na sua velhice. Deus iria formar um povo através de Abraão e Sara. Eles ficaram muito felizes com a notícia, mas ao se despedirem de Abraão, os anjos contaram a ele uma outra notícia. O Senhor os enviou a Sodoma para ver se é verdade toda a perversidade que ele tem ouvido sobre aquela cidade. Abraão sabia que se os anjos chegassem em Sodoma e encontrassem grande maldade, a cidade iria ser destruída. Por isso, depois que os anjos foram embora, ele foi falar com o Senhor. Afinal, seu sobrinho estava morando em Sodoma com sua família. Ele perguntou se o Senhor iria destruir a cidade só por causa das pessoas más que moravam lá. Ele queria saber se Deus destruiria as pessoas boas também. Mas o Senhor disse que se encontrasse 10 pessoas justas em Sodoma,
não as destruiria. Quando os anjos chegaram lá, Ló estava na entrada da cidade e, vendo que eram estrangeiros, insistiu para que ficassem em sua casa para jantar e passar a noite antes que seguissem viagem. E eles foram. Quando terminaram de jantar, os homens de Sodoma bateram na porta da casa de Ló e mandaram que ele os entregasse os estrangeiros para que eles machucassem eles. A maldade era mesmo muito grande naquela cidade. Ló tentou conversar com eles, mas de nada adiantou. Eles partiram para cima de Ló com violência, e quando isso aconteceu, os anjos feriram aqueles homens maus com cegueira, e eles ficaram completamente desorientados. Em seguida, os anjos falaram para Ló sair com sua família da cidade imediatamente, pois eles iriam destruir tudo. Ló tentou convencer os noivos de suas filhas a saírem da cidade com ele, mas eles não acreditaram em Ló. O dia já estava amanhecendo e Ló ainda não tinha saído da cidade. Então os anjos voltaram até ele e os tiraram de lá à força, dizendo para eles irem para as montanhas para salvar sua vida e que não olhassem para trás, porque a maldade daquele lugar era muito grande e por isso Deus iria destruir tudo. Eles explicaram que foram enviados por Deus para resgatar Ló e sua família e ressaltaram mais uma vez para que não olhassem para trás, e eles partiram. Quando chegaram à cidade vizinha, Deus fez chover fogo do céu e destruiu toda a cidade de Sodoma juntamente com sua maldade. Mas ao ouvir o barulho da destruição, a esposa de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal. Ló foi com suas filhas para as montanhas e por lá ficou. A obediência de Ló trouxe livramento para ele, mas a desobediência de sua esposa a deixou desprotegida. Obedecer é sempre o melhor caminho a seguir. Deus nos ama e quer sempre o melhor para nós. Se o amamos, o obedecemos. Agora chegou a hora de dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Ai, tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Esther. Era uma vez um rei chamado Xerxes. Ele era um rei muito rico e poderoso. Um dia, ele decidiu fazer um concurso para escolher uma rainha. Foram escolhidas moças mais bonitas do seu reino. Entre elas estava Esther. Ela era órfã e tinha sido criada por seu primo Mardoqueu. Eles eram hebreus, descendentes de Benjamim. Todas as moças escolhidas foram reunidas em uma das casas do rei para participarem do concurso. Antes que Esther partisse,
Mardoqueu deu a ela um conselho: que ela não contasse a ninguém no palácio que ela era do povo hebreu. E assim ela fez. E depois de muitos dias, finalmente chegou o momento do rei escolher sua rainha. Quando Xerxes viu Ester, ficou maravilhado com sua beleza e por isso a escolheu para ser sua rainha. Ester foi coroada em uma pomposa cerimônia no palácio de Xerxes. Algum tempo se passou e Mardoqueu estava sempre nos arredores do palácio para ver se Ester estava bem. Certo dia, Amã, um dos oficiais do rei, foi promovido. Durante a cerimônia de promoção, foi ordenado que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu não se curvou. Quando perguntaram a ele por que ele não obedeceu à ordem real, ele explicou que é hebreu e por isso se curva somente diante de Deus. Amã ficou furioso com ele e a partir desse dia começou a pensar em um jeito de se livrar de Mardoqueu e de todo o povo hebreu. Amã conversou com o rei, dizendo que o povo hebreu que habitava em seu reino não obedecia aos seus decretos por causa de seus costumes e convenceu Xerxes a exterminar todos. Quando o decreto foi assinado, Mardoqueu e todos os judeus daquele reino ficaram muito angustiados. Ester ouviu o grande lamento do povo, mas não sabia o que estava acontecendo. Então ela enviou um de seus servos para falar com seu primo. Quando ele falou com Mardoqueu, este entregou a ele uma cópia do decreto do rei e pediu que ela falasse com o rei, pedindo que ele desistisse do decreto. Ester então enviou a ele uma mensagem explicando que ela não poderia ir falar com o rei se não fosse convidada, porque se fizesse isso e o rei não a aprovasse, levantando seu cetro, ela seria condenada à morte. Mardoqueu respondeu sua mensagem, dizendo que Deus irá proteger seu povo de alguma forma, ela ajudando ou não. Mas ele fez ela refletir, perguntando: será que não foi por isso que Deus te colocou na posição de rainha? Ester então convocou entre seu povo um jejum de 3 dias. Ela decidiu se preparar para ir falar com o rei, arriscando sua própria vida. E 3 dias depois, quando ela foi falar com o rei, um milagre aconteceu. O rei levantou seu cetro, aprovando a entrada dela na sala do trono. Quando Ester explicou ao rei tudo o que estava acontecendo, ele ficou furioso com Amã. Ele cancelou o decreto, retirou Amã de sua posição e colocou Mardoqueu em seu lugar. Assim, Deus protegeu seu povo daquela grande maldade.
Esther foi corajosa, arriscando sua própria vida para ajudar o seu povo. Deus estava com ela e assim o milagre aconteceu. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho. Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Jonas. Certo dia, Deus olhou para a terra e viu muita maldade acontecendo em uma grande cidade chamada Nínive. Então, ele foi falar com um de seus profetas, Jonas. Ele disse para Jonas ir até Nínive e dizer a eles para se arrependerem dos seus pecados. Mas Jonas fugiu da presença de Deus e foi para outro lugar, uma cidade chamada Jope. Lá ele encontrou um navio que estava indo para o porto de Tarsis e embarcou nele. No meio da viagem, Deus fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão forte que o barco parecia que ia afundar. Todos que estavam no navio ficaram com muito medo. Eles clamavam cada um ao seu Deus e jogavam as cargas do navio no mar para evitar que o navio afundasse. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas dormia profundamente no porão do navio. Quando o capitão viu que Jonas estava dormindo, chamou ele para clamar ao seu próprio Deus, assim como os outros. No meio do caos, os marinheiros se organizaram para tirar sortes e descobrir quem era o responsável por tudo que estava acontecendo com eles. E eles sortearam o nome de Jonas. Então eles foram até ele e perguntaram o que ele estava fazendo naquele navio. E Jonas respondeu que era hebreu e servo do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra e o mar. Então os marinheiros ficaram ainda mais apavorados e perguntaram o que Jonas tinha feito de tão grave para que Deus ficasse tão irritado com ele. Eles perceberam que Jonas estava tentando fugir de Deus. Então perguntaram a Jonas o que deveriam fazer com ele. Então Jonas respondeu que eles deveriam jogá-lo no mar, pois assim a tempestade iria se acalmar. Mas aqueles homens ficaram com pena de Jonas e tentaram ao máximo remar de volta à terra, mas não conseguiram. Quanto mais eles remavam, mais forte ficava a tempestade. Então eles pediram perdão a Deus e jogaram Jonas no mar. E imediatamente a tempestade se acalmou e os marinheiros louvaram a Deus e reconheceram sua grandeza.
Quando Jonas começou a afundar no mar, Deus fez com que um grande peixe engolisse ele. E ele ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Lá, ele orou a Deus, pedindo perdão por sua desobediência e por tentar fugir dele. E agradeceu a Deus por ter cuidado dele nesse momento, não deixando que ele morresse. Ele disse a Deus que cumpriria a missão que ele lhe tinha dado. Então, o grande peixe deixou Jonas na praia e, depois de um bom banho, ele partiu para a cidade de Nínive, como o Senhor tinha falado com ele. Depois de alguns dias pregando a palavra de Deus em Nínive e chamando as pessoas ao arrependimento, os ninivitas creram em Deus e se arrependeram dos seus pecados e começaram a jejuar. Quando o rei de Nínive ficou sabendo disso, juntou-se aos que creram e também começou a jejuar e decretou um jejum oficial e obrigatório a todos os cidadãos daquela cidade naqueles dias. O próprio rei chamou a todos para se arrependerem. Assim, aquela cidade foi totalmente transformada pelo poder que há na mensagem de Deus que Jonas levou até eles. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite! Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau! Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Moisés. Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel vivia no Egito. Eles foram feitos de escravos pelo faraó, rei do Egito. Mas mesmo sendo escravos, eles eram um povo abençoado por Deus. Então, eles eram fortes e muito numerosos, e isso estava preocupando o faraó. Ele começou a pensar que o povo de Israel, chamados de hebreus, poderiam se tornar tão numerosos que dominariam todo o Egito. Então, Faraó teve uma ideia muito perversa. Ele ordenou que todos os meninos que nascessem entre os israelitas fossem jogados no rio Nilo. As meninas poderiam viver, mas os meninos não. Quanta maldade! Certo dia, um casal hebreu teve um lindo bebê. Eles o amavam muito e por isso o esconderam para que não fosse jogado no rio. Mas eles não puderam esconder o menino por muito tempo, porque ele foi crescendo a cada dia que passava. Então, sua mãe teve uma ideia. Ela fez um cesto bem seguro à prova de água, colocou o bebê no cesto e corajosamente colocou o cesto no rio. A irmã do bebê ficou escondida à margem do rio
observando o cesto para ver o que aconteceria. De repente, chegou na beira do rio a filha de Faraó. Quando ela entrou na água, ela viu o cesto e pediu a uma de suas servas para pegá-lo. Quando ela olhou para dentro do cesto, viu um lindo bebezinho. Ela percebeu que ele era hebreu e pensou que ele tinha sido abandonado. Nesse momento, a irmã dele chegou até a filha de Faraó e ofereceu de encontrar uma mãe hebreia para amamentar o bebê. Ela gostou da ideia. Então, a menina chamou sua mãe, que era a mãe do lindo bebezinho, para ir falar com a filha de Faraó. E por um milagre, a vida daquele menino foi poupada. Sua mãe o amamentou e quando ele estava maiorzinho, foi entregue à filha de Faraó. Ela o adotou como filho e colocou o nome dele de Moisés, que significa nascido das águas. Deus guardou Moisés naquele rio e nem Faraó pôde impedir que ele se tornasse mais tarde aquele que libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus tem um propósito em tudo que faz. Deus tem um propósito para você. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o teu soninho. Tchau. Que soninho. Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Pedro, Tiago e João no barquinho. Há muitos anos atrás existiam em Israel 3 pescadores: Pedro, Tiago e João. Um dia eles foram pescar no Mar da Galileia, que é um grande lago de água doce. Eles pescaram a noite inteira, mas não conseguiram pegar nada. Na manhã seguinte, eles foram para a beira do lago para lavar suas redes de pesca. Jesus estava próximo dali, ensinando a uma multidão, mas Pedro, Tiago e João ainda não conheciam Jesus. Enquanto os 3 pescadores lavavam suas redes, Jesus apareceu e pediu a eles um de seus barcos emprestado para que ele pudesse subir e conseguir ser ouvido pela multidão. Pedro, Tiago e João disseram que sim. Então, Jesus subiu no barco deles e terminou sua mensagem. Quando Jesus voltou para devolver a eles o barco, viu que eles não tinham pescado nada. Então disse a Pedro para irem para a parte mais funda do lago e ali jogarem suas redes. Pedro explicou a ele que já tinham jogado a rede em toda a parte daquele lago, mas não tinha conseguido pescar nada. Mesmo assim, resolveu fazer o que Jesus falou. Quando eles chegaram na parte mais funda do lago, jogaram as redes e elas voltaram cheias de peixes.
O barco deles ficou tão cheio de peixes que quase afundou. Quando chegaram à margem do lago, Pedro se prostrou aos pés de Jesus e, perplexo com o grande milagre que tinha acabado de ver, reconheceu que era pecador. Jesus então chamou aqueles 3 pescadores para segui-lo e se tornarem pescadores de homens. Assim, Pedro, Tiago e João deixaram tudo e começaram a seguir a Jesus, tornando-se seus discípulos. Jesus é o Filho de Deus e Ele também nos chama para ser seus discípulos, assim como Ele fez com Pedro, Tiago e João. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Samuel. Ana e Eucana eram um casal muito feliz. Eles sonhavam em ter um filho. Muitos anos se passaram e esse sonho ainda não tinha se realizado. Por isso, Ana ficou muito triste. Um dia, Ana foi até a porta do templo em Jerusalém e ali ela se prostrou e orou a Deus, contando para ele sobre seu sonho de ser mãe. E ali ela fez um voto a Deus, dizendo que se ele desse a ela um filho, ele seria totalmente dedicado a Deus. Enquanto Ana orava e chorava diante de Deus, o sacerdote Eli chegou, mas ele não conseguia ouvir o que ela falava. Ele só conseguia ver que seus lábios se mexiam. Então ele achou que ela tinha bebido. Mas Ana explicou para o sacerdote que ela não tinha bebido. Ela estava, sim, muito triste e por isso estava derramando seu coração diante de Deus. O sacerdote então a abençoou, desejando que seu pedido fosse atendido pelo Senhor. E foi o que aconteceu. Alguns dias depois, Ana ficou grávida e logo deu à luz um menino que ela chamou de Samuel, que significa "Eu o pedi ao Senhor". Quando Samuel já estava grandinho, Ana voltou ao templo e procurou pelo sacerdote Eli. E assim como tinha prometido em seu voto, entregou seu filho para ser criado no templo. O sacerdote Eli levou o menino para servir junto com ele no templo, e Ana, sua mãe, ia lá uma vez ao ano para adorar ao Senhor e levar roupas novas para Samuel. Certa noite, Samuel já estava deitado quando ele ouviu uma voz chamando seu nome. Rapidamente ele se levantou e foi até o quarto do sacerdote Eli, achando que ele o tinha chamado. Mas ele disse que não o chamou. Samuel
ouviu a voz chamando seu nome mais uma vez, mas o sacerdote Eli disse que não tinha sido ele. Na terceira vez, Eli entendeu o que estava acontecendo. Era Deus chamando Samuel. Então ele ensinou ao menino o que deveria fazer quando ouvisse a voz de novo. E ele entendeu. Quando Samuel ouviu seu nome, disse: "Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo." E ali Deus começou a falar com ele. Nesse momento, Samuel recebeu sua primeira mensagem de Deus, tornando-se assim um profeta. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. É preciso estar atento quando Ele falar. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Zaqueu. Há muitos e muitos anos atrás, existia em Israel um homem chamado Zaqueu. Ele era coletor de impostos e por isso as pessoas não gostavam dele. Os coletores de impostos eram desonestos e muitas vezes cobravam impostos a mais para poder ficar com o dinheiro para eles. Certo dia, Zaqueu ouviu falar sobre Jesus, que ele fazia milagres e que ensinava com muita sabedoria. Zaqueu ficou curioso para conhecê-lo. Alguns dias depois, Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar pela sua cidade e que uma grande multidão o seguia. Zaqueu ficou feliz, pois finalmente iria conhecer o homem dos milagres. Mas ele ficou preocupado com a multidão. Zaqueu era baixinho e com uma multidão ao redor de Jesus, ele não poderia vê-lo. Foi quando Zaqueu viu uma árvore, era uma figueira, e decidiu subir nela para tentar ver Jesus de longe. Quando Jesus passou por ali, cercado pela multidão, ele viu Zaqueu de longe, em cima de uma árvore. Ele chamou Zaqueu pelo nome e disse que iria jantar na casa dele naquela noite. Zaqueu ficou tão feliz. Ele conheceu Jesus de perto e pôde receber ele em sua própria casa. Mas as pessoas da cidade ficaram criticando Jesus, dizendo que ele estava comendo na casa de um pecador. O que eles não sabiam é que naquela noite a vida de Zaqueu havia sido totalmente transformada. E ele falou para Jesus que estava arrependido de tudo de errado que tinha feito e que iria devolver a cada pessoa 4 vezes mais de tudo que cobrou desonestamente. E disse também que iria dar aos pobres metade dos seus bens.
Então Jesus declarou que naquela noite houve salvação naquela casa. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite! Que Deus abençoe o seu soninho.